O Ed, vocês já conhecem, então vamos dar início à nossa palestra aí. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom, hoje o tema dessa palestra hoje, nós vamos falar sobre a sombra humana. O que é a sombra humana, né? A sombra humana são os nossos medos, as nossas fragilidades, são as nossas ansiedades, preocupação, são aquela parte de nós que nós sente totalmente vulnerável. A sombra é aquilo que você esconde, aquilo que você não assume. A sombra é aquilo que você não olha para ela. Sempre foge dela para olhar para outras coisas. E eu vou explicar com detalhe como ela surgiu, de onde ela veio, como começou. Para você ter mais a clareza e certeza que não é a parte aqui só do lado de fora. A sombra, nós estamos acostumados de ver muitos problemas aqui fora, né? Guerra, violência, situações aqui fora. Mas nós não estamos acostumados a olhar para dentro da gente. Não estamos acostumados de ver o que está acontecendo dentro da gente. Nós olhamos para o lado de fora, os acontecimentos, mas dentro da gente, nós acabamos deixando de lado. Que nem aqui, a consciência, sombra e a queda do homem. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão e a Eva, ele falou, toda árvore da fruta você pode comer, menos essa árvore aqui, você não pode comer. Por que Deus colocou ali? Limite. Porque a glória do homem estava tão assim, estava tão alta, que Deus precisava colocar o limite. E colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou, se comer dessa árvore, certamente ele morrerá. Quando o homem começou a desfrutar da terra e a Eva começou também a desfrutar, aí a serpente vem, enganou, pegou, a Eva comeu, entregou para o Adão, e Adão pegou, comeu, aí entrou o quê? O pecado. Quando entrou o pecado, o que entrou ali? A consciência e a sombra. Por que a consciência? Antigamente, naquela época ali, no Jardim do Éden, não tinha a consciência. O Adão e a Eva não tinham a consciência. Ele vivia no estado de plena. Ele vivia de harmonia plena. Não tinha a consciência que o que é certo, o que é errado. Não tinha a consciência nenhuma. Quando o pecado entrou, aí veio a consciência. E, consequentemente, veio o quê? A sombra. O que é sombra? São o pecado, as nossas vulnerabilidades, a nossa fragilidade. Então, a consciência, ela veio depois. E quando o Adão e a Eva foram expulsos do Jardim do Éden, ele começou o quê? Ter a consciência da situação. Eu falei, poxa vida, eu estava bem, eu estava super bem ali, agora tenho a consciência, agora tenho que trabalhar, agora tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quer dizer, perdeu a harmonia, perdeu a conexão direta com Deus, agora começou a viver uma vida de consciência e muitos conflitos e também muita dor, né? Porque a culpa entrou, o medo entrou, problemas emocionais começou a dominar. O pecado não matou o homem na hora, mas matou aquilo que mantinha vivo. Você vê, o pecado não matou o homem não morreu, pecou, morreu, não. Mas matou aquilo que tinha uma conexão com Deus. Ele e Deus direto, então foi quebrado. Essa conexão direta foi quebrada. E você vê, quando Deus chegou no Adão, e ele se escondeu, aí, o Adão, por que se escondeu? Nós estamos nus, nós tivemos medo e nós estamos nus. Você vê,
Como você estava? Você estava nu. Entendeu? Então, aí veio o Adão colocar a culpa na mulher, a mulher colocar a culpa na serpente, quer dizer, transferência de responsabilidade para outra, e foi aí que entrou o caos. Entendeu? Então, o que matou o homem não foi o pecado. O que matou o homem foi a conexão que ele tinha com Deus, já não tem mais. Agora, Deus ele age com misericórdia, né? E graças a Deus que o Senhor Jesus veio para mudar tudo, né? O maior problema do ser humano não é o mundo, é o que aconteceu dentro dele desde o Éden. O maior problema do ser humano não foi o que aconteceu no mundo, é o que aconteceu dentro dele. Essa conexão, esse amor que ele tinha para com Deus, já não tem mais. Aí o que aconteceu? A sombra, ela entrou. A consciência agora, ela teve. Quando o Adão começou a ter a consciência, ele começou a ter conflitos, ele começou a sentir dor. O Adão, ele começou a viver em um estado de conflito. Por quê? Porque ele sentia culpado por ter perdido o paraíso. Agora, estou nessa situação e a consciência dele pesava, a culpa, entendeu? Então, quando a sombra entrou, então perdeu a autoridade. Como Adão pegasse a autoridade do homem, entregasse o quê? Para o diabo. Então, o diabo começou a ter domínio sobre o homem. E mesmo assim, e a sombra, desde a época que entrou na vida do Adão, e está até hoje, vive até hoje dentro da gente. Os medos, as preocupações, a ansiedade. Você não está lutando só com a vida. Você está lutando com algo dentro de você. Você não luta aqui com a vida aqui fora hoje. A sua luta maior não é aqui fora. É o que está dentro de você, que são os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades, as suas vulnerabilidades. A sua maior preocupação, muitas vezes você coloca a preocupação aqui fora. Se preocupa com o marido, os filhos, com o trabalho, se preocupa com a situação aqui fora. Mas a maior preocupação que você tem que ter é dentro de você, olhar para dentro de você, porque dentro de você reflete aqui fora. Tudo que acontece é o reflexo que está dentro de você. No Gênesis, capítulo 2, versículo 9, fala: no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá, a árvore, conhecimento do bem e do mal. Foi ali que nasceu a consciência. A consciência, quando o Adão pecou, a consciência nasceu. O homem vivia em unidade, sem divisão interna, sem conflito, até que acessa a consciência do bem e do mal. O homem naquela época não tinha essa intensidade do bem e do mal. Ele não tinha. Ele começou a ter mesmo depois que tocou na fruta. O pecado entrou, então a consciência veio. Então por isso que você vê que hoje as pessoas vivem no piloto automático. Ela não consegue ter a consciência o que ela sente. Por quê? Porque é melhor olhar para aqui fora, é melhor fazer algo aqui fora do que olhar para dentro de você. Porque se olhar para dentro de você, dói. A consciência de olhar para dentro de você mexe muito. É por isso que as pessoas vivem no piloto automático, para não olhar para dentro de si, para não dominar a sua sombra, né? Sombra interna. Era como um quarto escuro e de repente a luz acendeu. Vou dar um exemplo. A sombra, quando você está no piloto automático, você está no quarto escuro. Você não consegue ver nada. A partir do momento quando você acende a luz, o que acontece? Aquela escuridão, aquelas trevas dissolve e a luz domina o quarto, não é? É assim dentro da gente. Quando você vive no piloto automático, você está na escuridão, está sempre ansiosa, preocupada, nervosa, carregando esse sentimento que não é seu, vive carregando o problema que não é seu. Quando você toma consciência dessa situação que está dentro de você, é como a luz entrasse dentro de você e começava a clarear a percepção de que aquilo que você está carregando não é seu. Isso não é seu. Então,
A sombra, ela começa a dissolver quando você começa a ter a consciência. Quando você começa a ter a consciência, aí vem. Agora ele vê, agora ele percebe, agora ele sente. E quando você tem a consciência que algo que você está dentro de você, você começa a ver a situação, você começa a perceber. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma cliente ontem, foi ontem. Ela estava com depressão, ansiedade, com muita dor no corpo, diabetes altíssimo, pressão alta. Ela estava com sérios problemas de saúde. Sério. Quando eu fui trabalhar nela, eu falei assim, ó, dona, presta atenção, você tem um acúmulo emocional, você está totalmente descarregada. Se você não tomar consciência dessa parte aí, é questão de tempo, você vai morrer, isso vai te matar. Você tem depressão profunda, você não se alimenta direito, você não gosta de tomar banho, olha só, você está caminhando para uma situação pior. Você tem que começar a olhar para dentro de você, ter a consciência da sua vida. Isso que importa. Aí ela falou assim, eu sei, mas eu não quero mexer dentro de mim. Eu não quero mexer. Aí eu falei, por que você não quer mexer? Dá trabalho mexer? Ela falou, dá, e dói, eu não quero mexer. Eu falei assim, ó, se você não mexer dentro de você, você vai continuar nessa situação, você nunca vai sair. Você não vai viver o seu passado. Você vai libertar quando você realmente toma consciência disso. Aí ela não quer. Não quero mexer. Aí ela manda ela, vai, faz terapia, vai. Ela manda ela insistindo para ela fazer terapia. E ela lá, cheio de problema emocional. Quer dizer, ela está onde? O quê? Na escuridão. Não quer tomar consciência, ela não quer ver, ela não quer perceber, ela não quer sentir. A consciência não criou um mal, revelou que o homem não sabia lidar. A consciência, ela não criou um mal, ela não criou nada. A consciência, ela veio para mostrar. E quando a consciência mostra o problema que está dentro de você, no começo você entra em conflito. Dá medo. Olhar para dentro de você, dá medo. Se você fica ansiosa, você fica agoniado, você fica preocupado, dá medo. Mas é questão de tempo de você olhar para ela, o problema que está dentro de você, com a consciência, e ela vai dissolvendo. A consciência é a parte de Deus dentro de você. Se você não usar a consciência em seu favor, a sombra vai te dominar, a sombra vai prevalecer. Então, a consciência, ela veio para você aprender, para você ter maturidade, para você lidar com a situação dentro de você e para você evoluir. No Gênesis 2:17, no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Porque a morte, ela começa por dentro. Quando ela comeu, a morte começou por dentro. E você vê que a morte hoje, a nossa morte hoje, é a consequência da morte interna. É a consequência. Todos nós vamos morrer. Todos nós. Mas tem gente que morre mais cedo. Tem gente que tem uma morte dolorosa. Por quê? Porque não teve a consciência da vida. Não tem a consciência de si próprio. Não teve amor próprio. Não teve valor próprio. Não se preocupou cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua espiritualidade, cuidar da sua mente, cuidar da sua alimentação. Não se preocupou, não teve a consciência. Tem gente que vai com a morte bem mais rápido. Existe vida boa, tá? Existe também vida ruim. Existe morte boa, existe morte ruim também. Entendeu? Existem essas duas partes. Mas eles não morreram na hora, não no corpo, mas morreram dentro. Morreram por dentro, sabe? Você vai morrendo por dentro. Quando você não toma consciência dessa sua sombra dentro de você, você vai morrendo por dentro, você vai dando força para ela. Tomar a consciência é de compreender que você precisa mudar. Você precisa tomar a consciência desse problema que está dentro de você e sair dela. O que morreu? Espiritual. A conexão com Deus foi quebrada. Emocional. Veio vergonha, medo, culpa, etc. Identidade.
confusão, perda de segurança. A identidade aqui, quando a pessoa ela não tem a consciência da sua vida, quem domina ela é a sombra. Se eu perguntar para a pessoa quem é você, ela não sabe quem é ela. Ela não sabe que ela fala, não, eu sou uma pessoa legalzinha, eu sou uma pessoa boa, ajudo as pessoas. Não estou falando isso. Estou falando quem é você. Ela trava. Eu fiz uma pergunta para uma cliente minha, eu falei assim, qual é o seu maior medo? Qual o medo que você tem? Aí ela falou assim, o maior medo é de mim mesmo. Você tem medo de você? Eu falei, tenho. O maior medo é de mim mesmo. Eu não quero olhar para dentro de mim. Quando eu olho para dentro de mim, isso me assusta. Por quê? Porque dentro dela tem um acúmulo emocional. Ela não tem a consciência da vida. Então, quando a pessoa ela não tem uma identidade, por quê? Porque ela não tem a consciência da vida. Agora, quando a pessoa tem a consciência da vida, ela fala a identidade dela. Ela fala o que ela gosta, o que ela ama, o que ela tem paixão. Por quê? Porque ela tem uma identidade. Quando você foca na consciência, não, hoje eu estou assim, mas a partir de daqui a pouco para frente a minha escolha vai mudar. Não, porque eu sou saudável. Eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou feliz. Isso você traz a consciência para a sua vida. Não, hoje eu estou assim, não tem problema. Mas eu estou no controle, eu domino. Porque eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou próspero. Porque em Cristo, em Deus, eu sou feliz, caramba. Por que eu vou ficar carregando isso aqui? É trazer a consciência nesse sentido. Tem gente viva por fora, mas morta por dentro. Tem gente que só está viva, só por fora, mas dentro dela não tem vida, não tem paz, não dorme à noite, não tem mais sentido de vida. Quando você vai dormir à noite, tem que depender do remédio. E quando dorme, tem pesadelo, não consegue dormir em paz, não tem sono profundo. E quando acorda pesado, começa o dia pesado, quer dizer, está morrendo por dentro, vive por fora e morre por dentro. Gênesis capítulo 3, versículo 22, ele fala, um homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Porque você vê que quando Deus fala, um homem se tornou um de nós, conhecedor do bem e do mal, discernimento do bem e do mal. Foi aí a consciência sem governo, a pessoa se perde todo. Quando a consciência governa, você está presente, você está presença. Agora, quando a consciência não governa, a sombra te governa. Aí vem essa parte de conhecimento do bem e do mal, aí é tipo assim, a consciência do bem e do mal. É você perceber, ter a consciência do que está dentro de você. Existem duas coisas, cada um de nós tem essas duas coisas. Tem a nossa sombra, tem a nossa luz. Cada um de nós tem essas duas coisas. Se nós não tomar consciência dessas duas coisas, e só olhar só para a luz, você esconde a sombra. Agora, quando você olha para a sua sombra, olha para a sua luz, você está fazendo? Você está equilibrando. Por exemplo, quando você vê uma pessoa que trabalha muito, ela trabalha bastante. Nossa, essa pessoa trabalha muito, ela é trabalhadora. Olha, ela sai de manhã, chega à noite porque ela trabalha. Não, ela não trabalha. Ela usa o trabalho para esconder a sua dor, para esconder a sua vulnerabilidade, para esconder a sua fragilidade. Então ela usa o trabalho. Então ela quer mostrar para todo mundo, ela quer mostrar para o patrão, para a família, que é trabalhador. Não, tem que trabalhar. Por quê? Para ninguém ver a sombra que está dentro dela. E tem gente que ela é o excesso, ela usa o excesso de algo bom, ela se doa demais, ela se entrega demais, ela se permite demais. Por quê? Para não olhar para a sua sombra. Agora, quando você tem a consciência da sua luz, algo de bom que você tem, e também tem a consciência da sua sombra, você reconhece ela, olha nela e começa a trabalhar, o que acontece? Você equilibra, você coloca o equilíbrio, você não vai usar tudo o excesso, você vai usar tudo o equilíbrio, você vai trabalhar, você vai desfrutar, você vai viver algo bom, entendeu? Tudo vai ser o equilíbrio, nada demais. Agora, quando a pessoa não tem a consciência, o que acontece? Ela
vive no excesso. Excesso de bebida, excesso de cigarro, excesso de telinha, de celular, excesso de tudo. Por quê? Para não olhar para a sua dor. Conhecedor do bem e do mal. O homem agora vê. Quando a consciência entra, o homem agora vê. Ele discerne, ele julga. Então, a consciência, ela faz isso. O homem vê, discerne e julga. Mas isso aqui é a mais assim que a pessoa sabe, né? Não consegue viver o que sabe. Quer dizer, você sabe que você tem que sair daquela situação. Você sabe que você precisa buscar ajuda. Você sabe que você precisa lutar contra isso. E você não faz. Você não busca ajuda, você não pratica. Você não vive buscando ajuda para trabalhar dentro de você. Por isso que essa sombra, ela domina. Ela passou a enxergar, mas não passou a governar. Quer dizer, ela começou a ver a situação dentro dela. Olha, eu tenho esse problema dentro de mim. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho preocupação, eu tenho. Ela passou até enxergar, mas ela não sabe governar. Ela não sabe encarar isso aí. Ela não sabe tomar consciência de buscar ajuda para poder trabalhar nisso. Por quê? Porque ela perdeu, entendeu? Ela não conseguiu governar, ela perdeu o sentido. Por isso que a sombra, ela começa a dominar, por quê? Porque ainda não aprendeu a governar. A partir do momento que você governa dentro de você, com a consciência e presença, aí você domina e a sombra perde a força. A consciência sem maturidade gera conflito. O conhecimento sem transformação gera peso. Quando você usa a consciência, você sabe que você tem que trabalhar e não trabalha para adquirir maturidade, você sempre vai viver no conflito, sempre vai viver na dor. Agora, você tem conhecimento e não pratica para gerar transformação, você vai sempre viver nesse peso, esse peso dia após dia. A sombra, ela entra em cena. Quando a consciência vem, o que acontece? A consciência vem, abre a nossa percepção, abre a nossa mente. Aí você começa a ver a sombra. Opa, tem a sombra. O que você fez? Você desconectou com a sombra. Você tomou a consciência daquela dor, daquela situação, na hora você desconectou. O que acontece? Aí você começa a trabalhar em cima daquilo. Pronto, aí você começa a dominar. Agora, quando você vê a sombra e começa a negar, que nem aqui, ó, tudo eu nego, tudo que eu escondo, tudo que eu não assumo. Quando você começa a se negar a sua sombra, seus medos, ansiedade, preocupação, não quer ver, você fortalece ela. Quando você não assume a sua sombra, você fortalece ela. E quando você esconde a sua sombra, você fortalece ela. Quer dizer, você perde o controle de si próprio e dá o controle para a sombra dominar. A sombra não te domina porque existe, te domina porque você não reconhece. A sombra, ela não vai te dominar. Ela domina porque você não reconhece. E quando você não reconhecer esse problema que está dentro de você, ela vai te dominar. Agora, a partir do momento que você reconheceu, que nem uma cliente me procurou e falou assim, Edson, eu percebi, não entendi porque esse meu comportamento, mas eu percebi que eu tenho um padrão do meu pai. Padrão do meu pai, eu percebi, eu não tinha essa consciência. Quando eu tomei a consciência que eu tenho um padrão repetitivo do meu pai, eu não quero isso para mim não. Eu não quero isso para mim. Olha só, tomou a consciência, esse padrão repetitivo que veio lá do pai, dos seus avós, dos seus ancestrais, perdeu a força. O que aconteceu? Ela ficou no domínio agora. Ela ficou no domínio e ela mudou. Quando ela tomou a consciência, ela trabalhou, buscou, ela mudou o padrão. O padrão que o pai dela tinha era escassez. E ela estava vivendo o mesmo padrão do pai. Não, eu não quero isso para mim. Aí ela mudou. Agora, ela mudou, o que aconteceu? Agora a família vendo que ela está prosperando, está saindo dessa vida, isso aconteceu, está todo mundo contra ela. Por quê? Porque ela saiu do padrão. O padrão que vem dos seus avós e dos seus pais. Você vê, quando você toma consciência, sai desse ciclo, você é criticado. Um homem no automático, a realidade de hoje,
sem a consciência ativa. Vive sem a consciência ativa. Vive no impulso, está sempre vivendo no impulso. Você vê, quando a pessoa não tem consciência, ela sempre vive no impulso, ela sempre busca a dopamina para viver. Ela está sempre vivendo naquela vontade, a vontade do excesso. Sempre está vivendo no padrão repetitivo. Você vê o padrão repetitivo que vem do pai, da mãe, vem dos avós, hoje está vivendo em você. E o seu padrão repetitivo é todo dia a mesma coisa, não muda. Acorda de manhã, vai dormir e todo dia a mesma coisa. Está sempre se sabotando, sabota o seu sucesso, não quer ter a consciência, está sabotando a consciência naquilo e está sempre se escondendo, sempre se esconde. Isso é uma pessoa que vive no piloto automático. Quem não se observa, se repete. Quando você não vai observar o que está acontecendo à sua volta, dentro de você, principalmente dentro de você. Quando você não observa o que está dentro de você, o que acontece? Esse padrão que está dentro de você é o reflexo que está aqui fora. Tudo que está acontecendo aqui fora, que você está vendo, é o que está dentro de você. Mudou dentro, muda aqui fora. Muda aqui fora. A sombra abre brecha. A inconsciência mantém e o espiritual influencia. Quer dizer, é o que eu falei, eu já falei isso aqui, eu vou falar de novo. O pastor pediu para eu ir lá orar numa senhora. Quando eu cheguei lá para orar na senhora, a senhora manifestou com a entidade. Aí eu peguei, orei, expulsei. Aí o mal voltou de novo. Orei de novo, expulsei. Aí o mal voltou de novo. Aí eu peguei a senhora, coloquei aqui no braço, orei forte, expulsei. O mal entrou de novo. Aí eu perguntei, entidade, por que eu expulso e você entra? Porque ela tem uma ferida. Ela tem uma ferida. Essa ferida que ela tem é o portal de eu entrar e sair. Olha aqui, ó. A sombra abre brecha. Qual brecha? A ferida. Ela tem ferida, tem mágoa do marido e da mãe. A inconsciente mantém. Ela mantém aquela inconsciente, que ela não toma consciência disso, ela vai mantendo aquela ferida, mantendo aquela mágoa. E a espiritualidade, ela influencia, ela entra, ela faz o que ela quiser. Por quê? Ela tá ferida, está com o portal aberto. Aí o que eu fiz? Trabalhei na ferida dela, trabalhei na mágoa que ela tem do pai, na mágoa que ela tem do marido. O que aconteceu? Aquela brecha da sombra humana que ela tinha se fechou. Aí a entidade falou assim, agora eu não posso mais acessar a vida dela, vou ter que ir embora. E foi embora. E dali para lá, ela começou a viver bem. Ela falou, Ed, agora eu me sinto bem, não vejo perturbação à noite, não vejo vulto, não ouvo voz mais, eu estou bem agora. Por quê? Porque quando ela tomou a consciência dessa sombra humana, dessa brecha que ela fez, ela fechou a porta para a entidade. Sombra não é só o mal que você faz, é o que você esconde, nega e não quer assumir dentro de você. Quando você assume esse problema que está dentro de você, assume mesmo, eu tenho esse problema, eu tomo consciência dela, eu pego ela para mim com amor, o que acontece? Ela perde as forças. O que Jesus fala? Amar o vosso inimigo. Ele fala, né? Amar o vosso inimigo. Orai o que persegue. O inimigo não é só as pessoas em volta, não. O inimigo também é o que está dentro de você. Quando você acolhe o seu problema que está dentro de você, com amor, o que acontece? A sombra não suporta o amor. A sombra não suporta o amor. O amor, ela entra, a sombra vai embora. Isso é acolher com amor. Então, e você vê, né? Deus amou o mundo. Jesus veio nos ensinar por amor ao mundo e morreu na cruz por amor a gente. Quer dizer, tudo é o amor. Quando você acolhe com amor, entendeu? Não, eu tenho a consciência, acolho com amor e deixo ir, pronto. E ela perde as forças. As emoções reprimidas são raiva, não expressa, tristeza, não acolhida, medo constante e culpa e vergonha. Aquilo que você não sente conscientemente, você vive inconscientemente. Quando você não toma consciência disso, ela vai predominar.
ela vai dominar. E outra, ela não fica só parada, não. A tendência é piorar. Comece com tristeza, da tristeza vai para a tristeza profunda, da tristeza profunda vai para a depressão, da depressão vai para a depressão permanente, da depressão permanente vai para a depressão profunda. Olha só, e dali vai criando um transtorno. Ela não para, não. Enquanto você não tomar consciência, parar ela, eu estou no controle e não essa sombra, ela vai dominar. Desejo escondido, vício, prazer imediato, desejo que as pessoas negam, impulso que ela não controla. A sombra não é só o que você faz, é o que você tem vontade de fingir que não tem. Sabe aquela pessoa? Você precisa parar de fumar. Eu sei, mas você vai morrer com isso. Não, eu sei. Finge que nada vai acontecer. Finge que... Não, você tem que parar de comer muito doce, tem que parar de fazer isso. Não, eu sei, mas depois eu paro. Quer dizer, finge que nada vai acontecer. Aí vem as sequelas, vem as consequências. Máscara, falso eu. Parece forte, mas está quebrado. Você vê, quando a pessoa ela tem uma sombra, não quer olhar para ela, ela fica assim, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Vai chegar uma hora de ser forte, não vai dar mais sustento, não vai mais manter. Você tem que ser forte para olhar para dentro de você. Você tem que ser forte para olhar para dentro de você. Aí você tem que ser forte. Aí você domina. Parece feliz, mas está vazio. Uma cliente falou assim, Ed, eu acordo de manhã e bate no meu peito e fala assim, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu falo isso, Ed. Quando eu vou trabalhar, quando eu chego no meu trabalho, uma coisa acontece, eu fico triste. Isso me derruba, eu não sei o que acontece. Eu não sei o que acontece. Eu falo que eu sou feliz, eu afirmo que eu sou feliz, mas daqui a pouco eu fico triste, eu não sei o que acontece. Quando eu vou trabalhar, eu fico triste. Quando eu chego em casa, eu fico triste. Aí eu tenho que me erguer, quando eu acordo para trabalhar, eu sou feliz, aí eu fico triste de novo. Eu falei, não, filha, não é que você pode ser feliz, mas você precisa reconhecer essa tristeza que está dentro de você. Você fala para ser feliz para não olhar para a sua tristeza. Para de falar de ser feliz, olha para a sua tristeza para você ver. Que ela vai embora e a felicidade entra automaticamente. Quando eu trabalhei nela, a tristeza foi embora automático. É automático. O sorriso dela foi automático. E ela falou, olha, agora eu não preciso falar que eu sou feliz, porque eu já sou feliz. Eu já sou feliz sem eu falar, sem eu confessar. Quer dizer, o sorriso da alma. Viver para agradar, está sempre vivendo para agradar. Quando você vê uma pessoa, está sempre fazendo caridade, sempre fazendo algo assim para as pessoas, o excesso da comida, da roupa, e recurso, está sempre buscando algo para ajudar as pessoas, o que ela está fazendo? Ela está escondendo a sombra dentro dela. Ela está escondendo a dor. Não, eu vou ajudar as pessoas para poder aliviar um pouquinho a dor que está dentro de mim. Eu atendi uma cliente minha que ela tem 55 anos. Na infância, ela foi abusada pelo pai e pelo tio. E a mãe viu e não protegeu. E ela carregou desde os 8 anos até os 55 anos com essa dor. Sabe como ela aliviava a dor? Ajudando as pessoas. Ela vai em casa, recolhe roupa, sapato, isso. Ela coloca tudo no saquinho, ela lava, coloca um saquinho bonitinho e vai lá para os lugares para distribuir para as pessoas que estão moradores de rua. E quando ela faz isso, naquele momento que ela está fazendo, ela se sente aliviada. Quando ela chega à noite, ela sofre de novo com aquela dor. Ela sofre de novo aquela dor. Eu falo, eu não aguento mais essa angústia, eu não aguento mais essa dor. Quando eu trabalhei no trauma do abuso, trabalhei na dor dela, quando ela tomou consciência da vida, do sentido da vida, ela se libertou. Ela se libertou que ela ficou tão bem, que quando foi depois desse processo com ela, aí foi o marido dela, foi a filha dela e foi a neta dela, lá no meu consultório. Aí fiquei assustado, falei, cara, o que eu fiz? Por que está todo mundo aqui? Ela falou, não, oi, tudo bem? Esse aqui são meu marido, minha filha, a minha neta. Tá? E eu fiquei preocupado, e aí? Tá tudo bem? Não, Ed, está tudo bem. Eles vieram aqui para agradecer.
porque eles reconheceram que eu não estou mais reclamando, eu estou bem com a vida. Eu falei, mãe, esse terapeuta trabalhou forte da senhora, a senhora está bem, não está mais reclamando, não está mais chorando, a senhora está bem, vamos lá, quero agradecer ele. E ela falou, a filha dela falou, a atmosfera da minha casa até mudou. A atmosfera da minha casa era pesada, agora está leve. Então eu vim aqui só para te agradecer, Ed. Não, filho, é o meu trabalho, né? É o meu trabalho. Aí ela falou assim, Ed, quando eu cheguei em casa, eu vi cheio de roupa, tênis, sapato. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? O que eu fiz? Por que eu acumulei tudo isso? Olha só. Ela tomou a consciência que não é que ela fazia, é a dor que levava ela a fazer aquilo. Aí ela que ela fez, ela entregou tudo aquilo ali e ela parou de ficar buscando, doando. Aí ela parou. E ela está trabalhando na prefeitura de atender pessoas, ajudar as pessoas, mas com equilíbrio. Não está mais o excesso. Então, aqui as pessoas vivem para agradar, para o quê? Para buscar o alívio dentro dela. A máscara protege, mas também aprisiona. Você vê, a pessoa, quando a pessoa fica fingindo que ela é assim, que ela é assado, que ela é boazinha, mas no fundo ela tem uma sombra que ninguém pode ver. Então, que ela fica preso naquela sombra. Padrões destrutivos. Sempre escolhe o errado. Quer ver, a sombra, ela faz você viver no erro. Quando você não toma consciência dos seus erros, sempre vive no erro. Todo dia é o mesmo erro, não muda. Está sempre se sabotando o seu sucesso. Repete o relacionamento ruim. Eu atendi um cliente que estava no 13º casamento. 13º casamento. Falei, Jesus, meu Deus. Por quê? Quando eu fui trabalhar na origem dela, ela sofreu um trauma do primeiro relacionamento. Então, o trauma, ela foi levando até 58 anos. Ela sofreu com 19 anos o trauma do primeiro relacionamento e ela carregou esse trauma até os 58 anos. E estava querendo separar do marido atual. Vive em ciclo. Quando você está na sombra, está sempre vivendo ciclo, e não sai disso. Se você não enxergar o padrão, você repete o padrão, todo dia a mesma coisa. A sombra não é o seu inimigo, é a parte de você que você precisa ser trazido para a luz. Ela não é o seu inimigo, é a parte de você que você precisa levar para a luz. Exemplo, você tem medo, por que você tem medo? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo porque o medo vem do meu pai, porque o meu pai me assustou. Entendi. É tomar a consciência dessa parte. Entendi. Quer dizer que o medo vem daí. Tá. Vai racionalizando. Quando você toma consciência, começa a raciocinar e tomar para si, o medo perde as forças. Entendeu? É trazer a sombra para a luz. O problema não é ter a sombra, é ser governado por ela sem perceber. O problema não é ter a sombra, é você ser governado por ela. Quando você não tem a consciência, ela te governa. Está sempre governando com ansiedade, medo, preocupação. Está governando com situações. Está sempre te governando. Se você não olhar para a sua sombra, ela vai decidir a sua vida e por você. Se você não olhar, reconhecer ela, ela te domina. Ela te domina. Entendeu? Quando o apóstolo Paulo, a sombra entrou na perna dele, e ele orou para Deus tirar o espinho na carne, né? É uma sombra. O Jesus falou assim, Paulo, você tem a minha graça te basta. Olha só. O que é essa graça te basta? É o poder que você tem na consciência de olhar e você pode trabalhar nisso aí. Quando você trabalha, Deus ele reage naquilo que você permite, naquilo que você tomar e a consciência. Que nem uma senhora falou assim, eu acho que Deus não olha para mim. Olha sim, é que você não olha para você, mas Deus ele olha para você sim. O problema não é só o que te ataca, é o estado em que você está quando é atacado. O problema não é quando a sombra ataca você, é como que você fica diante da sombra. Quando você fica, você vê, eu reconheço as minhas sombras, eu tenho as minhas sombras.
Quando eu percebo algo, na hora, opa, eu pego ela, vem cá, e aí? Eu encaro ela. O que acontece? Ela perde as forças. Como eu me posiciono diante dela. Agora, quando a sombra veio, aí você reprime, se acolhe, começa a sofrer, é quando você está diante dela. Agora, quando você se posiciona com a consciência diante dela, ela perde a força. O caminho de volta, restauração. A consciência é olhar para dentro e parar de fugir. Toma consciência, olha para dentro, para de fugir do seu problema, para de fugir da sua dor. Reconhecimento, assumir a sua sem máscara, assumir de verdade, não, eu tenho esse problema, eu tenho essa dor, eu tenho isso, eu tenho aquilo, assume, traz para você essa responsabilidade. Responsabilidade, parar de se culpar, para de trazer dor, para de trazer problema para você. Alinhamento com Deus, conexão real, não religiosidade automática. Quando você toma consciência do seu problema, automaticamente você alinha com Deus. Isso perde as forças. A sombra perde as forças e você começa a alinhar com Deus. Desde o Éden, o problema não é só o pecado. É o que você faz depois do que percebe. O problema não é só o pecado. O problema é o que você faz depois que você percebe. Se você percebe que tem esse problema, pronto, olha para ela, trabalha nela. Busca saber, entender, compreender. Comece a racionalizar aquele problema que está dentro de você. Agora, quando você percebe e não faz nada, ela domina. Você pode continuar se escondendo, você pode, se você quiser continuar se escondendo, você pode. Ou pode começar a se transformar. Você pode começar a se transformar saindo dessa situação. Eu fiz uma palestra, foi 15 dias atrás, eu fiz uma palestra e eu falei sobre o apego. A pessoa está apegada nisso, aquilo, tal. Aí eu fiz uma técnica, eu falei assim, ó, eu quero que você feche a sua mão, imagine um apego, o que você tem. Aí ela fechou a mão e trouxe o apego. Coloca o apego no marido, nos filhos, no dinheiro, e o apego. Quando fechou a mão, colocou o apego, a mão dela pesou. Eu falei, eita, minha mão pesou. Isso é o peso que você carrega quando está apegado. Isso é o peso. Solta isso aí. A outra falou, Wesley, a minha mão está queimando. A outra, Wesley, a minha mão está formigando. É assim que você faz quando você está apegado a alguma coisa. Solta esse apego. O apego não faz você viver. O apego tira a sua identidade, tira seu valor. Você só é por causa desse apego, sério mesmo. Você só é porque você só é a pessoa por causa do seu marido, você só é a pessoa por causa do seu filho, você só é por causa de outro, ou por causa de dinheiro, por causa de recurso. Você só é por causa disso. Então solta o apego. E ali eu trabalhei nessa palestra, todo mundo ficaram assim assustado, porque ela não imaginava que o apego que ela tinha é por amor. O apego que ela tinha, ela usava por amor, mas ela não imaginava que esse apego fazia mal. Agora, o que você está escondendo? O que você sabe, mas não assume? O que você está escondendo dentro de você? O que você sabe, mas ele não assume? Onde você está vivendo no automático? Onde você está vivendo no automático? É trazer a consciência o que você está vivendo dia após dia. A consciência te foi dada, não para te condenar, mas para despertar. Porque a consciência, ela veio para despertar, para trazer o sentido, para trazer a clareza, para você enxergar aquilo que você está indo no escuro. E quando você não tomar consciência disso, você vai ficar no quarto escuro. Está aqui, ó. A sombra, mais desconexão, mais vida automática, caos interior e ruína. Agora, a consciência, mais a verdade. A verdade, pessoal, eu vou olhar para você de verdade. Quando você olha para dentro de você, finge que está bem, você não está na verdade. Quando você olha para dentro de você
e começa a conectar com a verdade, que você reconhece que tem esse problema, o que acontece? Automaticamente Deus ele reage. Então a consciência, a verdade e mais Deus. Qual? Igual paz e restauração. Quando você tem a consciência da sua verdade, a consciência dentro de você, a consciência com você, com Deus, tudo se restaura, tudo muda. Então, é necessário você começar a olhar para dentro de você. O que está acontecendo dentro de você? Toma a consciência. Se essa sombra está dominando ainda, porque você não reconheceu ainda, você não olhou para ela ainda. E quando você começa a tomar a consciência dela, ela perde as forças. Ela perde as forças. Então, é necessário que você comece a tomar consciência das suas dores, das suas ansiedades, das suas preocupações, das suas mazelas que estão dentro de você. Olhar para ela agora. Não tem medo, não. Porque a sombra, ele quer que você olhe para fora. Se preocupe lá de fora. O maior pavor, o maior medo da sombra, quando você olha para dentro de você. O medo não quer que você olhe para dentro de você. A sombra não quer que você olhe para dentro de você. Ele quer que você olhe para fora. Ouve música, ajuda as pessoas, cuide de outras pessoas, vai trabalhar, vai brincar. Sempre olha para o lado de fora. A sombra fala, não olha para dentro. Não olha para dentro. Entendeu? E a sombra começa a colocar tarefas aqui fora para você não olhar para dentro. Quando você começa a olhar para dentro de você, a sombra fica no pavor. A sombra fica apavorada. Porque ela vai perder o domínio. Eu atendi um cliente, um rapaz, eu pedi para ele fechar os olhos e falou assim, olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Aí ele começou a olhar para dentro dele, e ele falou, Ed, eu estou ouvindo uma voz dentro de mim falando assim, não olha dentro de mim, não olha, não. Ed, estou ouvindo essa voz dentro de mim falando que não olha. A sombra não quer que olhe para dentro dela. Aí o que eu fiz? Trabalhei, ele tinha muita complexidade com os pais, ele tinha muito problema com os pais, ele trouxe muita amargura do pai. Então, quando eu trabalhei dentro dele, a sombra perdeu força. E ele ficou no controle. Ficou no controle agora. Ele tomou a consciência e ficou no controle. Então, olha para dentro de você. Não tenha medo. Olha. Quando você olha para dentro de você, Deus também está olhando. Você começa a tomar a decisão de olhar para dentro de você através da sua permissão. Quando você se permite, olha dentro de você, as coisas mudam. Dentro de você muda. Agora, quando você não se permite, não olha, fica aí, sendo governado pela sombra. Eu quero que você entenda que essa sombra que está dentro de você, é você tomar consciência dela. Seus medos, as suas perebas, os problemas emocionais, é tomar a consciência sem medo. Olha para ela, sem medo. Sem medo, e aí ela vai perder a força. Ela vai perder a força. Dói. Quando você olha para dentro de você, seu coração cardíaco vai bater, vai haver uma sensação de ansiedade, vai haver agonia. Por quê? Porque quando você olha para dentro de você, é como a sua consciência, a sua presença entrasse dentro de você. É como você tomasse a sua casa de volta. Quem está dentro da sua casa, que é dentro de você, é a sombra. Quando você entra dentro de você, com a sua consciência, com a sua presença, e Deus também participando disso, o que acontece? Você toma a sua casa de volta. Opa, quem controla aqui sou eu. A sombra vai embora, eu estou no controle agora. E a sombra perde as forças. Ela perde as forças. Eu atendi uma esposa do pastor, e o pastor falou assim, Ed, a minha esposa quer procurar ajuda, psicólogo. Eu falei, pastor, você é um ser humano, e ela está certo. Mas você ajuda ela? Ajudo. Manda ela lá no meu consultório. Quando eu fui trabalhar nela, eu vi ela estava cheia de sombra. Preocupação, medo, tinha bagagem dos pais, tudo. Aí eu fui trabalhando, e ela foi tomando a consciência. Falei, puxa, Ed, tudo na minha cabeça é espiritual. Não, agora eu estou entendendo. Espiritual, emocional, mental. E estou entendendo a sombra humana, estou entendendo a sombra coletiva, a sombra identidade. E agora eu estou entendendo tudo. Aí depois
Chegou um belo dia, o marido dela me procurou, o pastor me procurou, falou: Ed, o que está acontecendo? A minha esposa está diferente, não está mais cara fechada, não está mais burrada, ela está no controle, eu vejo ela uma mulher forte. O que você fez com ela? Pastor, levei ela a tomar a consciência de si mesma, a consciência dela, da vida dela. Eu levei ela a tomar consciência, tirar ela do piloto automático. Ela estava no piloto automático, pastor. Caramba. Depois você me explica esse negócio aí, tá? Vai lá, depois nós falamos. Até hoje não me procurou, ele acabou mudando para outra igreja lá e não me procurou. Mas é reconhecer essa sombra dentro de você, sem medo. Sem medo. E você começa a reconhecer, ela perde as forças. Ela perde as forças. E pode ter certeza, e Deus vai te agradar disso. E Deus, nossa, ela está reconhecendo, nossa, é legal. E Deus vai agir. Ele vai agir dentro de você conforme a sua permissão. A consciência é permissão. Você se permite, as coisas e acontecem. Tá bom? Então, vou encerrar aqui. Gratidão, tá? Gratidão pela presença de vocês. E daqui 15 dias, né? Daqui 15 dias eu volto com outro tema. Tá bom? Deus abençoe vocês.